Vamos dar início a mais uma live, a pedido de vocês, respondendo as perguntas de vocês, tirando dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre somatização. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Coisa boa ter vocês por aqui para falar de somatização e doenças psicossomáticas. Vamos lá, todo mundo seja bem-vindo. Célia, Silvanilza, Adriana, Micheline. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre somatização e doenças psicossomáticas. Qual a diferença? O que a gente pode fazer para evitar, para prevenir? Como é que a gente pode agir diante disso, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho e tentar tirar as dúvidas. Hoje a live vai ser um pouco diferente. Tô dando um tempinho pro pessoal chegar. Mas hoje eu quero me dedicar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Tem muitas perguntas pra gente responder. E as perguntas que vocês tiverem podem ir aí colocando. Vamos lá? Então, doenças psicossomáticas e somatização. Alguém sabe a diferença entre elas? Alguém sabe aqui? Qual a diferença de somatização e doenças psicossomáticas? Cadê vocês? Hoje eu quero interagir bem muito, eu quero conversar com vocês. Boa noite, minha preferida. Qual é o seu canal no YouTube? Então, tá bom. Então, eu vou começar falando disso, tá bom? A gente tá com um canal no YouTube, a pedido de vocês, a pedido de todos aqueles que não têm Instagram, né? Como eu falei pra vocês, o pessoal diz, olha, eu não tenho Instagram, ou eu quero compartilhar com alguém, e dentro dessa necessidade nós abrimos, né? Nós iniciamos um canal no YouTube, o canal é Psicóloga Hélia Medina, super fácil de lembrar. E estamos também no Facebook, e todas as vezes que termina a live, eu sempre tento mandar logo pro YouTube, pelo menos no dia seguinte, e compartilho lá no Facebook também. Então, dá tempo de você compartilhar com alguém que precisa, dá para você rever, tirar alguma dúvida. Se você se atrasou e chegou depois um pouquinho, pode tirar a dúvida lá no YouTube. Lá tem todas as lives, nossas lives, tá lá. Então, se você perdeu alguma live, vai lá no canal, se inscreve para estar recebendo notificação. E isso é muito importante. Muita gente está recebendo mensagens por causa de vocês que estão aqui me motivando, que estão aqui se dedicando a compartilhar, e a partir disso nossos vídeos já estão pelo mundo, ajudando muita gente de forma gratuita, de forma muito responsável. E essa é uma característica do meu trabalho, é responsabilidade e amor. Sempre falo isso. Gosto muito de trabalhar com muito amor, com muita paixão, mas também com muita responsabilidade. E é pensando nisso que a gente vai ampliar o nosso projeto da live hoje. E no final eu vou explicar para vocês um pouquinho das nossas novidades. Eu tenho novidades para vocês hoje, certo? Vamos falar de somatização e doenças psicossomáticas. No final dessa live, eu vou estar explicando para vocês sobre o nosso projeto de ampliar, de aprofundar, de levar conhecimento a mais pessoas. E a gente vai estar disponibilizando o link e eu vou falar com vocês. Mas antes, vamos falar de somatização, certo? Uma coisa que eu escuto muito. Hélia, eu somatizo demais. Eu recebi no WhatsApp, adorei esse tema, eu sou a rainha da somatização. Eu somatizo, eu somo tudo. E olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Somar e somatização não tem nada a ver. Eu estava dando uma palestra para um pessoal de psicologia na Maurício de Nassau, na universidade, e eu disse para eles, olha, se vocês chegarem em algum lugar dizendo que somatização tem a ver com soma, nem digam que foi meus alunos, nem digam que foi que estavam nessa palestra, porque eu vou negar, porque eu gosto muito de explicar e deixar tudo bem claro para vocês. Vamos tentar entender. A palavra soma significa no original corpo.
Então, somatização é tudo que está no corpo. Somatização é a doença do corpo. Então, quando a gente fala fulano está somatizando, fulano, quer dizer então que saiu da mente, vamos dizer assim, passou da mente, ele está ali nervoso, está ansioso e aquele sentimento está tão intenso e passou para o corpo também. O corpo padece, o corpo adoece a partir de alguns sentimentos, a partir de algumas vivências emocionais. Isso é somatização, tá? Por exemplo, uma pessoa vai apresentar um trabalho na faculdade e antes do trabalho ela tem dor de barriga, ela tem náuseas, ela começa a passar mal. E aí a gente sabe que aquela pessoa não está doente, ela não está com a virose, ela não está com uma infecção, ela está simplesmente nervoso, ela está com uma emoção forte. Então, isso é uma somatização. A doença psicossomática não é só isso. A doença psicossomática é aquilo que as pessoas vão lá no hospital, elas são socorridas, elas passam por tratamentos, elas fazem vários processos para descobrir a origem de uma patologia, e patologia essa que não se acha a origem, que os tratamentos medicinais não fazem efeito. Eu conversei com uma moça jovem que foi socorrida e passou alguns dias em investigação. E o médico olhou para ela e disse, olha, ou você tem AIDS ou você está com câncer, porque as suas taxas estão muito baixas, você está numa iminência de morte. E aquilo foi terrível para ela ouvir. E até hoje, isso já faz algum tempo, não se achou diagnóstico algum. E ela se trata assim, com psiquiatra e com psicoterapia. Não houve. Então, vamos lá, vamos tentar diferenciar. A somatização é algo que vai pro corpo. É aquele momento que você está lá estressado e perdeu a voz. É aquele momento que você está lá triste e ficou com vontade de vomitar. Tá bom, esse é somatização. A doença psicossomática, ela tem um diagnóstico, por exemplo, deixa eu pensar, uma dermatite. Dermatite é uma patologia física, orgânica, com diagnóstico, mas que muitas vezes a origem é emocional. É diferente de um sintoma da somatização em uma patologia, certo? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas duas coisas. A doença psicossomática, ou seja, não foi só um sintoma, não foi só uma somatização, ela evoluiu. E essa doença, ela não tem uma causa diagnosticada, não tem origem física, então a origem é emocional. Já os estudos falam, muitos estudos falam, que 99% das doenças são de origem emocionais. É um percentual muito alto. E se a gente começar a pensar que o corpo e a mente, eles não se separam, que nós somos um, quando a mente está doente, o corpo também padece. Quando o corpo está ruim, nós também ficamos doentes emocionalmente. Então, nós somos um. Nós estamos num tempo que as pessoas gostam muito de fragmentar, de separar. Não, corpo é corpo, mente é mente. Eu corro atrás do meu sucesso profissional, esqueço de cuidar do meu corpo. Cuido da minha mente, mas não cuido do meu corpo. Cuido do meu corpo, mas não cuido da minha mente. E a gente tem que saber que isso é uma esfera única. É corpo, alma e espírito. Os três precisam ser cuidados, né? Nós somos seres que temos 3 dimensões, vamos dizer assim. Nós precisamos sim. Então, deixa eu ver o que a Adriana está falando. Ou seja, são reações devido ao estresse. O quê? A somatização ou a doença psicossomática? Vamos lá. As duas. Pode ser sim. Por exemplo, uma gastrite. Uma gastrite não é só um sintoma, não é só um enjoo, não é só uma crise alérgica que vai passar. A gastrite se tornou uma patologia e pode ter uma origem emocional. Então, é quando aquele sintoma, ele evolui e vira uma patologia. Ela se torna uma doença. Então, essa questão de estar acima do peso é somatização ou uma doença psicossomática. Vamos falar disso.
tá? Estar acima do peso é um pouquinho mais complicado do que a gente pode imaginar. Por quê? Não foi só emocional, não foi só as emoções que causou a obesidade, né? Geralmente a obesidade ela é causada tem vários fatores. O fator genético, tem o fator do metabolismo daquela pessoa, mas tem uma questão importante. A maioria das vezes tem uma questão de compulsão alimentar. Então ali não é originada, vamos lá, me acompanhe. Não é originada pelo pensamento, mas sim pela atitude de comer. Mas o que fez a atitude de comer foi o pensamento, foi a ansiedade. Então é meio que uma queda de dominó. É uma sequência. Então, a pessoa precisa cuidar da mente, para cuidar dessa ansiedade, para cuidar da compulsão alimentar que resulta na obesidade. Então, não necessariamente ela é uma doença, ela não é uma somatização. Porque a gente sabe a causa, né? Geralmente a doença psicossomática não se sabe a causa. Passa por várias investigações e resulta, mas não deixa de ser. Tá no corpo, é uma somatização. É complicado, né? Falar de obesidade, a gente pode fazer um dia só sobre obesidade, que é bem delicado falar disso. E eu quero responder as perguntas de vocês. Podem perguntar, se eu não responder, pergunta de novo, tá bom? Então, vamos lá. Antigamente, no início de tudo, dos estudos das doenças, todo mundo estudava só o corpo. Depois passaram a estudar só a mente. E agora entende-se que temos que estudar os dois juntos. Temos que estudar o contexto social, o contexto financeiro, familiar. Tudo isso implica na construção daquele sujeito. E aí a gente precisa entender que quando eu tô doente, sim, eu vou no médico, eu vou no especialista. A Rose tá dizendo aqui que quando fica doente, quando ela fica com emoção forte, ela fica sem voz. Isso é somatização? Sim, é uma somatização. Não é uma doença psicossomática porque não se transformou numa patologia. E a gente vai cuidar para não evoluir. Mas sim, Rose, pode ser uma somatização. Então agora a gente tem que analisar tudo. A gente tem que analisar, por exemplo, no caso de Rose, se ela se expõe a um ambiente de poeira, se ela se expõe a um ambiente desfavorável à questão da rouquidão, ou se não, é totalmente emocional. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Se tem uma predisposição genética, problemas na voz, se tem problemas nas cordas vocais, então tudo precisa ser avaliado para se chegar ao diagnóstico de doença psicossomática ou uma somatização. As crianças quando desenvolvem autismo é uma doença psicossomática? Não, não é uma doença psicossomática. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. É o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo, do autista. E aí, não, ele nasce com aquilo, né? Uma predisposição genética, tem uma alteração nos neurônios espelhos, não é algo biológico. Sim, nós temos que cuidar da parte emocional, mas não se caracteriza na doença psicossomática, não, tá bom? A doença psicossomática é algo que ela vem a partir de uma emoção forte, e as crianças, às vezes, elas podem sim ter somatização, o autista pode sim somatizar, mas o autismo ele não é uma doença psicossomática. Se um autista tiver uma somatização, como qualquer pessoa, sim, ele vai sofrer, ele vai ter o sofrimento dele, sim, como qualquer outra criança. Crianças somatizam também, gente. Crianças têm dermatite, crianças têm náuseas. Eu atendo crianças pequenininhas que, quando estão nervosas, vomitam, têm diarreia, e isso tudo é somatização também. Quer dizer que quando a gente tem um afeto muito forte, lembrem-se das primeiras lives que a gente falou, que eu expliquei sobre isso, que está lá disponível no YouTube, se você perdeu. Freud falava que o afeto ele é estrangulado. O susto é tão grande, a dor é tão grande, e a gente segura aquele afeto ali. E aí, se aquele afeto ele não tem uma saída satisfatória, de forma saudável,
Sim, nós podemos adoecer. Nosso corpo ele adoece por isso. Então nós precisamos cuidar, tá certo? Podem fazer perguntas, hoje eu quero responder todas as perguntas de vocês. Vamos embora. Deixa eu só adiantar umas questões importantes aqui, para a gente começar a entender um pouquinho. A palavra psicossomática, ela é formada por duas outras palavras, que é psique, fala de alma, de mente, e somática. Olhe, soma significa corpo. Somatização não vem de somar, vem da palavra soma, no original significa corpo. Toda vez que você ouvir essa palavra somatização e as pessoas associarem a somar, vocês vão lembrar de mim. Porque eu digo, olha, não tem nada a ver com somar. Não tem nada a ver. Tem a ver de que está no corpo. Somatização fala de corpo, certo? Então, nós precisamos entender o que nos faz adoecer. O que faz você adoecer? É a raiva. O que faz você adoecer? É a falta de perdão. O que já fez você adoecer? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. Na crise de... Eu não tô entendendo o que você está falando. Da ânsia de vômito... ânsia de vômito é uma somatização. Eu não consegui entender antes. Na crise ancoração. Então, não sei se é isso, mas eu vou responder como eu estou entendendo. A ânsia de vômito, sim, é uma somatização. Muitas pessoas não conseguem falar tudo o que querem e vomitam. Tem crise nervosa e vomita. Antes de apresentar um trabalho, fica ansioso e vomita. Sim, isso pode ser uma somatização. Conheço as pessoas que quando vão fazer provas ficam com vontade de vomitar e fazem isso. Isso é somatização? Sim. Sim, isso pode ser uma somatização antes da prova, tá? O nervosismo. Agora, Célia, agora eu entendi. Teu corretor falou ali em japonês, mas agora eu entendi. Na crise de ansiedade, eu tenho ânsia de vômito. Sim. Geralmente, gente, vamos pensar. Pensa comigo. O nosso corpo ele tá nos falando alguma coisa. Se é a voz que falha, vamos pensar. O que essa garganta representa no nosso corpo? Ela fala da voz. O vômito fala de alguma coisa que vai para fora. A enxaqueca fala de pensamento, né? O fígado fala da raiva, né? Às vezes as pessoas têm raiva e geralmente as mãos é um dos membros que são mais afetados pela raiva. Tanto é que o nosso primeiro impulso é dar uma tapa, dar um murro. E às vezes a pessoa tem problemas nas mãos, na pele. Então, o local da somatização, da doença psicossomática não é aleatório. Nosso corpo está querendo sinalizar algo para você, para nós mesmos. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, tá bom? Então, as doenças psicossomáticas, geralmente, a pessoa passa por vários especialistas. Vamos dizer, você tem uma crise de alergia, faz tratamento com vacina, retira a poeira, retira a pelúcia e aquilo continua. Todas as vezes que tem uma contrariedade, todas as vezes que sente raiva, toda vez que sente um estresse, tem aquela mesma patologia, sempre. Então, eu sempre adoeço do estômago, eu sempre tenho enxaqueca, são doenças recorrentes, muitas vezes. Existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de somatização e doenças psicossomáticas. Existem pessoas que a imunidade baixa, quando estão entristecidos, quando estão passando por algum problema, e aí ela fica vulnerável a pegar a virose, a pegar um resfriado, e aí ok, ela sabe que aquilo é uma somatização. Já tem outro grupo de pessoas que eles se adoecem da mesma forma sempre. Sempre é com vômito, sempre o estômago ataca, né? Depois eu vou falar dessas expressões. Sempre tem enxaqueca, sempre tem dores musculares. Essa dor que se repete, essa enfermidade que se repete, elas têm um potencial maior de ser uma doença psicossomática, de crescer para uma doença psicossomática. Vou já falar, Adriana, como podemos controlar a somatização. Vou falar isso no final, a gente vai fechar com isso. Isso é muito importante.
Então, assim, a gente precisa separar. Então, tem pessoas que têm essa questão da somatização, a mesma patologia sempre, que se repete. E outras, a imunidade baixa, e aí ela contrai aquilo que está mais perto dela, uma virose, enfim, um resfriado. Então, precisamos ficar atentos. Você precisa se conhecer. De que forma você adoece? De que forma o seu corpo se comunica contigo? Tu precisa parar e imaginar e começar a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento de como você funciona. Porque como eu falei nas outras lives e vou repetir sempre, essa é uma frase minha que eu amo falar. A gente não pode impedir que a tempestade venha. Eu não posso impedir que a somatização venha. Eu posso prevenir, sim, posso prevenir. Mas dizer que nunca mais ela vai vir, não. Não posso falar sobre isso, não posso prometer isso. Mas eu posso pensar, todas as vezes que eu tenho um estresse, minha voz falha. Todas as vezes que eu tenho uma raiva, meu estômago piora. Então, se eu já sei disso, então quando você começa a perceber que o estômago já está ali, então quer dizer, opa, um sinal vermelho, quer dizer que a minha mente não está muito legal e eu preciso cuidar. Isso é um autoconhecimento. Nós precisamos exercitar, gente. A inteligência emocional está também aí. Vocês sabiam que daqui a algum tempo, hoje, as empresas já fazem entrevistas baseadas no nível da sua inteligência emocional. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto em nos especializar, fazer graduação, pós-graduação, curso, tal, mas na inteligência emocional nós somos péssimos em autoconhecimento, em ser verdadeiro, em reconhecer os nossos erros, em reconhecer as nossas limitações, em empatia. E eu queria desafiar você a exercitar esse autoconhecimento. Eu sempre fico sem voz, então é uma coisa que recorre, né, Rose? É uma coisa que você já sabe que vai e eu vou falar sobre isso. No final eu tenho umas coisas para falar sobre essas doenças que ficam se repetindo. Deixa eu ver essa daqui. C. Marques Oliveira. Quando estou alegre ou triste, minha voz fica como se eu estivesse gripada, só que eu não estou gripada. Isto é somatização, como eu cuido disso? Foi uma ótima colocação. Por quê? Não é só quando a gente está triste. Quando nós temos alegrias também muito grandes, emoções muito grandes. Por exemplo, uma pessoa está lá num estádio de futebol, o time ganha e ele ainda passa mal. Já ouviram essa história? Ou no dia do casamento, tá tão feliz que passou mal. A gente tem vários vídeos aí no YouTube de noivas que desmaiam no altar, noivos que passam mal ao chegar no casamento, enfim. Não é só sentimentos e emoções negativas, não. Qualquer emoção muito forte, com a intensidade elevada, isso pode causar uma somatização. E muito forte para quem? Para você. Então, o que é muito forte para mim, não é muito forte para você. Você olha, meu Deus, que besteira, essa pessoa adoeceu com esse tipo de emoção. Não temos um termômetro para medir. Então, cada um sabe o seu limite da emoção, cada um sabe o que é pesado para você, certo? Então, vamos diminuir esse julgamento. E a somatização, ela deve ser tratada com muita atenção, porque ela pode evoluir, sim, para uma doença psicossomática, tá bom, gente? O que é que pode causar? O que é que tem pessoas que são mais propensas? Vocês percebem isso? Tem pessoas que nunca adoecem e tem pessoas que só vivem doentes, vivem sendo socorridas. Pessoas que vivem somatizando várias vezes no mesmo mês, no mesmo ano. Então vamos lá. Pessoas que tiveram um histórico desfavorável na sua infância, na sua adolescência, situações de violência, tiveram algum abandono, sim, são pessoas mais propensas a adoecerem. E tem doenças graves, que são a partir das emoções, tá bom? Trabalho em excesso, cobrança em excesso, sua própria cobrança, tá certo? Tudo isso, ela aumenta, a pessoa fica mais vulnerável para adoecer. Deixa eu ver o que a Célia tá me perguntando. Eu sinto que quando eu vou ter uma crise de ansiedade, eu fico muito calada. Isso é normal?
Então, se você já conhece que você está ficando calada diante de uma crise de ansiedade, então você já tem que se prevenir para a ansiedade, se resguardar, fazer atividade de autoconhecimento, ir na frente do espelho, conversar. E a gente pode falar um pouquinho disso em uma outra live, pra gente não misturar um pouco, mas é normal sim, sério. Deixa eu ver, quando eu estou muito emocionada, seja de boa ou más notícias, minha pele fica irritada, eu tenho pressão alta, crise de asma. Isso é somatização? Sim. Isso pode ser uma somatização? Sim. E você somatiza bastante, né? Porque, ó, você me falou aí pele, que é uma das somatizações mais comuns, pressão alta, que também é um sinal de somatização, e falta de ar, que é uma asma. A asma, se ela não tiver uma causa orgânica, ela pode ser uma doença psicossomática, já passou da somatização. Ela já chegou a ser uma patologia, viu? Ok, vamos embora, vamos lá, vamos caminhando. Então, tem pessoas que vão ser mais propensas a ter esse tipo pelo seu histórico na vida, pelo que já passou, então elas têm uma vulnerabilidade maior emocionalmente, certo? Como a gente pode identificar? Eu quero que vocês fiquem atentos a uns sintomas antes de adoecerem, como por exemplo, falta de ar constante, taquicardia, tremores, dores no estômago, dores de cabeça, enxaqueca. Se isso está acontecendo, se isso é recorrente, cuidado para isso não evoluir. Procure ajuda, tá certo? Deixa eu ver o que a Vanessa está me perguntando aqui. É normal sentir coceira no corpo só em um determinado horário do dia e apenas em um espaço específico? Então, isso é típico de uma somatização, Vanessa. É só em um horário do dia. Você vai começar a observar. Tem a ver com a água? Foi depois que eu tomei banho? Tem a ver com a minha alimentação e tal? E aí o médico vai te ajudar a descartar. Se não chega a consenso nenhum, se o médico não acha uma origem física, ele vai encaminhar você para fazer uma psicoterapia. E se tem um horário certo, tem alguma coisa que esse corpo está sinalizando nesse horário. Esse corpo está falando alguma coisa pra gente. Olha, gente, toda patologia tem a ver com o emocional. Mas eu queria tirar um fardo das costas de vocês. As pessoas se sentem culpadas por terem câncer. As pessoas se sentem culpadas por terem uma doença que precisa fazer uma cirurgia. Se toda doença é emocional, então a culpa é minha? Não, não é assim. A gente não escolhe adoecer. Mas a gente pode cuidar disso, tá certo? Alguns estudos falam que nódulos são palavras guardadas. São palavras que não foram ditas. Então, são coisas que dá pra gente prevenir. E aí você vai se culpar, poxa, se eu tivesse falado, eu não teria tido esse nódulo? Talvez, não sabemos. Não sabemos, então não se culpe. Ao invés de a gente ficar olhando pra trás, vamos olhar pra frente, vamos cuidar disso, sem culpa, tá bom? Deixa eu ver o que a Adriana colocou aqui. Ok. Já. Vamos lá. Deixa eu ver o que Cris colocou aqui. Vou falando tudo junto. Ok. Vamos lá. Quando um ciclo menstrual vem 2 vezes no mês ou chega antes do esperado, devido ao nervosismo. Então, você já sabe que é devido ao nervosismo? É assim que o seu corpo reage? Você já sabe? Então, ele está sinalizando que tem alguma coisa errada. Já foi no médico? Já investigou se não é nada ginecológico? Então, se o médico não achou uma causa, pode ser uma doença psicossomática. Dor muscular sempre surge no período tenso, eu acho. A dor muscular, ela fala muito de carregar o mundo nas costas, né? A dor muscular fala de uma sobrecarga. O seu corpo tá falando alguma coisa ali pra gente. Que você deve estar carregando coisas que não são suas ou coisas demais. Então, sim, o que é que esse corpo tá falando? Porque o corpo, ele fala, gente. Na verdade, o corpo grita. O corpo grita e a gente tem que observar isso, tá bom? O que mais que vocês querem me perguntar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós precisamos conhecer a nossa história de vida. Nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós precisamos conhecer a história de vida dos nossos pais. Como tratavam a gente quando a gente estava doente? Já pararam para pensar nisso? Será que o nosso corpo, quando sabe aquela frase que a gente fala,
Tô querendo gripar. Puxa, tô querendo gripar. O que esse inconsciente tá falando? Será que ele não tá falando, tô querendo um colinho? Tô querendo um cuidado? O que esse inconsciente tá falando? Ou quando a gente fala assim, se o meu estômago deixar, eu vou na festa. Se essa enxaqueca se a enxaqueca parar, eu vou. É como se essa enxaqueca ela fosse que colocasse ordem, é como se ela fosse ali uma pessoa que lhe autorizasse. Opa, o que é que esse inconsciente tá me falando disso? É algo que a gente se relaciona com a patologia como se ela fosse uma doença. E no nível de aprofundamento que nós vamos disponibilizar o link, eu vou falar. Tem um teórico que fala só sobre isso. Quando tratamos a doença como uma pessoa, o que é que isso significa? É incrível, é super interessante. E eu vou falar agora, mas eu vou falar no final também. Nós percebemos aqui na live que a live cresceu muito, criou uma proporção muito maior, muito grande. E nós estamos aqui com 2 grupos. Um grupo que é ótimo aqui, que participa, esse é o grupo total, que participa, que interage, mas é um grupo que ele gosta do nível 1, gosta de tirar as dúvidas e tá ótimo para ele. Mas tem um grupo 2 que quer saber mais. E na live eu não estava conseguindo alcançar nenhum grupo 1, nem um grupo 2. Por quê? Eu queria dar bastante conteúdo e não alcançava todas as respostas do grupo 1. E já o grupo 2 também queria todo o conteúdo e eu também não alcançava. E por causa disso, para atender melhor vocês, nós vamos ter um espaço, uma sala VIP, um bate-papo para quem quer aprofundar o assunto. Para quem quer fazer perguntas e não quer se expor tanto aqui na live. Porque vai ser um ambiente onde só vai ter pessoas que se cadastraram. Então vai ser uma sala VIP, uma sala fechada, um espaço limitado. E lá no final a gente vai falar como é que você vai participar disso, como é que você pode participar. Quem quiser, é gratuito e vai ser aberto para quem quiser, tá bom? Mas aqui na live eu vou estar sempre tentando responder, principalmente para esse grupo 1 que quer tirar suas dúvidas. Só que é importante assistir essa live porque ela é a introdução do que a gente vai aprofundar. Porque você, para aprofundar, tem que saber da live, o que aconteceu e qual é a introdução, certo? Vamos lá, tô tentando responder todo mundo. Célia, como o meu consciente queria um colinho agora. É verdade, Célia. E olha, deixa eu dizer, não tem colinho melhor do que o seu próprio colinho. Deite, coloque uma música, relaxe, converse com você. Coloque as palavras para fora, né? Então isso também faz adoecer essa carência afetiva. E você precisa conversar com você, se acalentar, fazer um cafuné, dar elogios, palavras de motivação. Sim, isso pode ser importante para você, tá bom? Então vamos continuar. Quando surgir uma pergunta, eu falo novamente. Traumas não tratados, sim, isso pode deixar uma pessoa vulnerável à psicossomatização. E nós precisamos ajudar pessoas assim a fazer o tratamento, a identificar quais são as causas, tá bom? Vamos lá. Assim que a somatização ela começar, você precisa pensar, opa, aconteceu alguma coisa comigo? Essa sinusite, aconteceu alguma coisa antes? Então eu queria falar com vocês como prevenir essa somatização. Primeiro, precisamos falar dos nossos afetos. Quanto mais os afetos ficam guardados, mais a tendência é adoecer. Então, uma pergunta que a Adriana me fez lá no início, como é que eu previno isso? Vamos falar dos afetos. Vamos se acolher, né, Célia? Vamos se acolher, vamos acolher a nossa carência, vamos acolher a nossa necessidade. E nós precisamos colocar para fora, falar sobre isso, dividir com alguém. A somatização é algo que é sério e precisa ser cuidada. Não podemos banalizar essa somatização. Quando nós éramos pequenos, provavelmente, nós tivemos alguns ganhos com a doença.
Eu tenho pacientes que falam, eu só tomava refrigerante quando estava doente, eu só comia um biscoitinho quando eu estava doente. E às vezes a nossa mente entende que estar doente é um colinho. Às vezes, tá, gente? Não é sempre. Não podemos generalizar. Então nós precisamos entender como nós vemos a doença, como é que esse inconsciente lida com a doença. Se toda doença que você teve foi emocional, de origem emocional, vamos pensar. O que esse corpo está querendo me falar? O que esse corpo está pedindo ajuda, que ele está adoecendo? Então vamos fazer um acordo aqui. Vamos cuidar da nossa vida mental, do nosso corpo e do nosso espírito. São 3 instâncias, nós precisamos cuidar dos 3. Nenhum pode ficar desacobertado, certo? É possível tratar? Sim, é possível tratar. E nós precisamos cuidar de cada sentimento, de cada sintoma que aparece. Ok? O que mais vocês querem saber? Perguntem, que hoje eu quero atender esse grupo 1, como eu falei, e eles querem perguntar e eu quero responder. Podem perguntar o que vocês quiserem hoje. Vamos lá, deixa eu ver se passei alguma pergunta. Somatização, nunca tinha ouvido falar, ó, que interessante. Deixa eu ver o que mais. Ok, então vou continuar falando. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou continuar falando. O corpo, ele precisa, muitas vezes, adoecer para que a gente se dê conta de que estamos precisando parar um pouquinho, tá? Que precisamos desacelerar. Uma coisa que dá pra gente fazer e que, sim, precisamos priorizar é a palavra desacelere. Nem todos os dias são dias de estar hiperacelerado. Precisamos desacelerar. E tudo bem desacelerar. Tudo bem diminuir algumas coisas. É preciso desacelerar. Deixa eu ver o que a Vanessa está me perguntando aqui. Como conversar com alguém que está próximo de nós, que tem esses sinais? Então, Vanessa, se for uma pessoa aberta, se for uma pessoa acessível para falar, é muito bom. Você pode até usar a desculpa da live. Assistir uma live, assistir um vídeo e você já entra, né, falando sobre isso. Mas se é uma pessoa resistente, aí você tem que ter todo um cuidado. Você pode falar, olha, eu ouvi falar isso, já pensou na possibilidade de procurar um profissional? Já pensou que isso a causa não pode ser só orgânica, pode ser física, tem alguma forma de prevenir? E demonstra cuidado. Eu acho que o carinho em falar muda tudo, né? Quando você demonstra esse cuidado, eu acho que é importante. Eu também nunca tinha ouvido falar em somatização. Olha só, tá vendo como são grupos diferentes, eu preciso atender a todo mundo aqui na live. Então eu vou falar mais detalhadozinho aqui. A gente tá dando o básico do básico. Então a somatização é tudo que sai da nossa mente, vamos dizer assim, de uma forma bem básica. Tava ali na mente aquele afeto, aquele nervosismo, e ele passa, ele transborda. E ele também vai pro corpo. É tudo que vai pro corpo. Soma significa corpo. Então, quando eu tô adoecida, quer dizer que talvez a minha mente esteja sinalizando alguma coisa para mim. Então, tem alguns órgãos que respondem a determinadas emoções. E isso a gente precisa cuidar. A gente já sabe que o fígado corresponde à raiva, que o coração às vezes é angústia, e etc, etc. Deixa eu ver. Como conversar... Não, já respondi essa. Como orientar pessoas que nos procuram com esses problemas repetitivos. E hoje, com o esclarecimento, já temos a luz. Vamos lá, gente. Se essa pessoa adoece da mesma forma, sempre,
sempre tem uma dermatite, sempre tem um problema no olho, sempre tem uma alergia, uma sinusite, sempre relacionado ao estresse. Olha, gente, isso não é para brincar, não. Isso é para procurar ajuda. Pode ser uma somatização, mas pode evoluir para uma doença psicossomática, tá bom? E a doença psicossomática ela tem que ser tratada com o psiquiatra e com o psicólogo. Então, não deixe evoluir. Como orientar essas pessoas? Primeiro, você precisa demonstrar para ela que você estudou alguma coisa. Olha, eu pesquisei, eu assisti um vídeo, eu estudei tal coisa, para você ter autoridade para falar. Não adianta a gente falar, disseram, eu ouvi dizer, essa pessoa não vai, você não vai conseguir convencer essa pessoa. Mas se você fala, olha, eu estudei, eu escutei um profissional falando, uma pessoa que tem autoridade para falar, e aí você vai ter respaldo na sua fala, você vai passar segurança. Eu acho que como orientar pessoas? Passando segurança, tendo autoridade no que você fala. Isso é importante. E você orientar, olha, não tem uma causa física, precisa procurar um profissional, tá? Precisa procurar um profissional. Jobson Dutra perguntando, se uma pessoa come muito, isso é uma somatização? Parecido com a pergunta que a gente respondeu lá em cima. Então, a somatização é algo que está no corpo, é um adoecimento. A compulsividade alimentar, geralmente, ela tem a ver com a ansiedade, tá? Então, ela passou ali da mente e foi pro corpo, né? Então, ela tá ali naquela compulsividade, ela quer comer, comer, comer para saciar alguma coisa. E olha, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que quando a gente come, é como se o cérebro da gente estivesse associando aquilo ao afeto. Muitas vezes a compulsão alimentar está ligada a uma ausência de afeto, viu, gente? Isso é um dado importante. Então, quando você está com vontade de comer, talvez você esteja querendo suprir um vazio afetivo que acontece. Isso é importante. Eu acho que aconteceu alguma interferência aqui, mas vocês estão aqui. É importante vocês conectarem essas informações, vocês irem encaixando essas informações, tá bom? Tem algum exercício diário que podemos fazer para evitar a somatização? Boa! Ótima pergunta, gente, ótima pergunta. Vamos lá, tem sim. O exercício de terminou o dia, como foi o meu dia hoje? O que eu estou sentindo? Tem uma atividade que eu faço, que eu passo para meus pacientes e é o que eu estou sentindo agora. Exercício 1. Exercício 2. Por que eu estou sentindo isso? Exercício 3. Um conselho para mim mesma. Por exemplo, hoje eu estou com raiva. Não deixe a raiva para ser tratada amanhã. Pare. A raiva é de quem? É de você mesmo? A raiva é de uma outra pessoa? Não importa. Pare, fale sobre essa raiva. Se você não tem ninguém para desabafar essa raiva, então fale com você, fale no espelho, escreva. E se você não consegue perdoar, nem se perdoar por alguma coisa do seu dia, você vai poder fazer um exercício. Você vai começar o caminho do perdão. Não necessariamente você perdoar totalmente. Eu me perdoo. Eu vou me perdoar. Eu não vou ser tão rígido comigo. Eu vou perdoar fulano. E você vai começando a falar, fazer exercício. E antes de dormir, uma dica boa é você fazer uma reflexão de como foi todo o seu dia. E pontuar todos os sentimentos. Elia, o que é que isso vai me ajudar? Quando você coloca o sentimento para fora, nomeia ele, raiva, tristeza, fique tranquila. Agora deixa a sua mente trabalhar. Sua mente é uma máquina de resolver problemas. Então, quando ela, depois que nomeia, deixe que seu cérebro comece a trabalhar. Depois que você descarrega aquele afeto, tá bom? Amandinha, eu queria muito poder controlar esse trauma emocional do passado que não sai de mim. Quando eu penso, me entrava um peito, me dá dor, falta de ar, aí eu começo a comer sem parar. Olha só que interessante e que sofrimento. Já fez psicoterapia? Já conversou com alguém sobre isso? Quando o trauma ele se alimenta muito do silêncio.
quando nós trazemos para a luz, quando nós trazemos ele à tona, ele começa a se organizar. E aí você precisa cuidar disso. A ferida, ela tá exposta e você disse que é do seu passado. Então, que sofrimento diariamente você está revivendo isso. Então, muito cuidado para isso não evoluir. Você tem direito, Amanda, já está disponível para você uma vida plena, uma vida que você tem várias coisas aí acessíveis para você. Então, corra atrás da sua felicidade. Não espere que outra pessoa faça isso, não. Corra atrás de uma psicoterapia, corra atrás de cuidados, porque você merece. Tá vivendo a vida no passado ainda. Viviane, vamos lá. Conheço, somatizo, tenho enxaqueca, crises alérgicas, arritmia, garganta inflamada por semanas sem voz. Uau! Bastante somatização. Vejam só, uma coisa é uma pessoa que falou muito, gritou, sorriu, na Copa do Mundo festejou e ficou sem voz. Gente, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ter uma contrariedade e ficar sem voz. Vocês estão entendendo agora o que é somatização? É diferente. Agora eu quero que vocês saiam dessa live não sendo um detector. Vocês não são médicos. Então ninguém vai sair, você está somatizando, você está com isso. Não, cada um vai olhar para você. Só nós temos o poder de fazer uma autoanálise. Ninguém tem direito de fazer uma análise de você. Então, se você vai estar fazendo a sua própria análise, tá bom? Então, quem é que tem tanto guardado aí, Viviane Lima? Vamos cuidar disso. Vamos falar, vamos colocar para fora. Precisa procurar ajuda, fazer psicoterapia e tratar. Tem muita coisa. E você não nasceu para viver dessa forma, não. Eu lhe garanto que tem várias coisas que você pode acessar para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Passo semanas com a pressão alta que normaliza sem medicação. Gente, vocês estão bastante característica de somatização, viu? Muita somatização. Eu não consigo me alimentar. É como se você se pune, né? É como se você estivesse se punindo e não se alimenta. É uma autopunição. Vamos cuidar disso. Vamos falar sobre isso. Procurar alguém que lhe ajude. Liberar perdão para as pessoas. Que tanto rancor é esse? Né? Vamos liberar perdão para as pessoas. Liberar perdão para você. Muito parecido. E as pessoas quando não comem, quando estão tristes ou ansiosas. Então, olha, pode ser, como eu acabei de falar, pode ser, não sei, não tenho como saber, live não é psicoterapia, mas pode ser sim, uma autossabotagem. Pode ser sim, como se você estivesse descontando em você a sua decepção. E você precisa liberar perdão para você, precisa liberar perdão para o outro. E alimentar rancor, alimentar raiva, só nos adoece. O perdão, ele é libertador. E é por isso que eu convido você a liberar perdão, tá bom? Acho que eu respondi todas as perguntas. E eu vou aproveitar esse momento para explicar aquilo que eu falei no início. Eu percebi que aqui na live, que a live cresceu bastante, tá? E nesse crescimento, apareceram 2 grupos que eu não estava conseguindo atender os 2 grupos aqui na live. Um grupo que eu estou descobrindo o mundo, como várias pessoas falaram aqui hoje, eu estou sabendo o que é somatização agora. E eu só queria saber, eu só queria perguntar e ser respondido. Então, nós vamos dedicar as lives da sexta-feira para isso, para responder perguntas também. E não dar um conteúdo tão denso como eu estava fazendo, e muita gente não estava conseguindo acompanhar. Então, na sexta-feira eu vou estar fazendo uma introdução. Vou falar sim, vou tirar as dúvidas, vou deixar vocês a par de todo o tema. Mas nós vamos disponibilizar uma sala de bate-papo ao vivo e online só para o pessoal que se inscrever. Vai ser uma sala de bate-papo VIP. Vai ser uma aula. A de hoje vai ser uma mini aula. Mas lá vai ser uma aula. E se você tem interesse, pega o papel e a caneta que eu vou passar para você. Você vai me mandar um e-mail
dizendo que você tem interesse em participar dessa turma VIP. E nós vamos fechar essa turma. E nós vamos mandar para você uma mensagem perguntando qual o seu melhor horário para a gente fazer essa turma. Por quê? Lá na sala VIP você vai se sentir mais à vontade para perguntar. Muita gente quer se expor, mas não consegue se expor aqui no Instagram, que é algo mais aberto. E lá a gente vai ter um aprofundamento. Eu tenho tanta coisa para falar da psicossomática, de como questões da infância podem ter afetado, como pessoas que adoecem na mesma coisa. Por que aquele órgão está adoecendo? Por que só um órgão adoece? O que a psicanálise fala? A psicanálise fala que esse órgão, ele é um depositário de afeto. Mas eu não vou ter como falar hoje, ó, já está em 50 minutos. E eu convido você a fazer parte desse bate-papo VIP. Ele é aberto para qualquer pessoa. Vai ser uma aula que eu dou, uma palestra, que eu dou nas universidades quando me chamam. Mas aqui eu vou fazer uma introdução para quem não tem noção do tema e vou tirando as dúvidas com vocês. Mas eu convido você a participar dessa sala VIP comigo. E eu vou estar lá. E só quem ficar online vai poder participar do bate-papo. E só quem tiver inscrito vai ter acesso a essa sala de bate-papo, tá bom? Eu vou pedir para você mandar um e-mail e eu vou dizer o meu e-mail agora. Você vai anotar e você vai mandar para mim. Quero participar da sala VIP. Elia, eu quero fazer parte dessa turma. Gente, vão ser vagas limitadas, tá bom? Eu quero um grupo pequeno, um grupo seleto, que queira interagir comigo. Tá? Eu quero o pessoal que queira aprender. Eu vim para aprender mais, eu não tenho noção de somatização, mas eu quero aprender mais, eu quero aprofundar. Depois que eu aprendi sobre somatização, eu mudei comportamento com a minha filha. Coisas que eu não sabia. Mas quando eu comecei a estudar, eu disse, opa, minha filha não vai sofrer com isso. E se você tem o interesse de aprofundar esse tema também, anota. O meu e-mail dessa aula é contato.psieliamedina@gmail.com. Você pode convidar outras pessoas a participarem dessa sala VIP. E eu vou repetir. Contato.psieliamedina@gmail.com. Vou repetir de novo, né? Falei muito rápido. Contato.psieliamedina@gmail.com. Ou, se você tá sem caneta aí, manda no direct pra mim, Elia, qual é o e-mail? E vocês vão estar lá e vocês vão se sentir mais à vontade para participar. Eu vou dar algumas aulas práticas para vocês. Eu quero falar da questão da sexualidade, algumas coisas que eu não posso falar aqui nessa live, porque eu queria me aprofundar. Eu sei que tem todas as idades. E lá também podem todas as idades, mas a gente vai fazer um filtro. Eu vou poder falar coisas que eu não posso falar aqui na live tão abertamente. Como a sexualidade influencia nas doenças somáticas. Eu quero muito falar disso com vocês. E vem lá na sala do bate-papo. Se você tem interesse, manda um e-mail e aguarda a confirmação da turma, tá bom? Nós vamos selecionar o pessoal que vai entrar nessa turma. E o contato é esse mesmo. contato.psieliamedina@gmail.com. Manda pra mim, Elia, quero participar da turma VIP, quero participar dessa sala de bate-papo. E eu vou perguntar a você qual o melhor horário pra você, e nós vamos fechar uma turma e eu vou mandar pra você, gente, a data vai ser tal, e nós vamos fazer toda semana. E aí nós vamos mandar pra você as informações e vou ter um monte de novidade pra contar pra vocês. E olha, gente, tem coisa boa vindo por aí. Esse mesmo, Adriana, contato.psieliamedina@gmail.com, com no final, viu? Com M. Esse mesmo. E, gente, tem um montão de novidades. Desafios que eu tenho recebido, grandes, que eu quero compartilhar com vocês. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas lá na sala de bate-papo, eu quero encontrar vocês na sala de bate-papo semana que vem, antes de sexta-feira. Sexta-feira a gente já vai vir afiado para a próxima live. E, sei lá, na terça, quem sabe, a gente se encontra e vocês colocam o melhor horário para vocês. Qual é um bom horário para a gente se reunir? E vamos fazer uma sala de bate-papo. O tempo geralmente é 1 hora, mas eu vou dividir. Nós vamos ter slides, vocês vão poder anotar.
Olha que coisa legal. Os alunos de psicologia que têm me perguntado podem ir, podem perguntar. Nós vamos falar numa linguagem acessível para todo mundo. Só que eu vou poder falar coisas que a gente não consegue falar aqui na live. E a gente vai estar num grupo mais restrito. Vamos lá, Adriana, tem me ajudado muito. Que Deus lhe abençoe. Gratidão, Adriana. Obrigada por esse feedback. Vanessa, você tem sido muito generosa em estar compartilhando aqui essas informações. Deus te abençoe, Elia. Obrigada, Vanessa. Olha, eu não ganho nada guardando o conteúdo. E quando eu compartilho com vocês, as perguntas de vocês me enriquecem mais do que vocês imaginam. E é muito bom estar com vocês, é muito bom estar compartilhando, viu? Essa sala de bate-papo, sim, eu vou dar como se eu desse a palestra que eu dou sobre psicossomático, quando eu sou chamada para dar na universidade. Eu vou dar lá na sala para vocês, é gratuito. Passa para alguém essa informação que precisa. Essa live vai estar disponível no YouTube também. Compartilha com quem precisa. E somatização é coisa séria, a gente precisa cuidar. E tem tratamento, tem como cuidar. E se você sabe a forma como você adoece, antes de adoecer, cuide, coloque um limite. E perceba que, eu acho que eu já tô querendo adoecer e, opa, se cuide. Joyce, eu quero participar. Vamos, Joyce, vamos participar. Vamos dar espaço para falarem um pouco mais. Vocês vão ter um lugar mais aconchegante, vai ser legal. Eu não posso falar muita coisa, senão eu vou estragar. Surpresa, já falei mais do que eu deveria, mas eu tô querendo fazer um momento bem especial. Então, manda o contato, manda um e-mail, é contato.psieliamedina@gmail.com. Manda agora, eu quero fechar essa turma urgente, eu quero já avisar quando é que vai ser a turma, eu quero mandar pro seu e-mail. Manda um e-mail que funciona, tá, gente? Não manda um e-mail esquecido, não. E olha lá na tua caixa de entrada que eu vou estar respondendo, confirmando, tá bom? Por favor, entra lá, conta um pouco da tua experiência, eu vou poder levar casos clínicos, tá bom? Claro que a gente não expõe, a gente tem todo um cuidado, uma responsabilidade, mas eu vou levar casos para vocês poderem se identificar. Gente, vai ser muito legal. Eu tô cheia de ideias, cheia de expectativa. E eu posso compartilhar isso com vocês lá, tá bom? Não, nós não temos grupo no WhatsApp. Mas eu tenho tentado colocar no status do WhatsApp sempre. Mas podemos pensar nessa possibilidade de criar um grupo no WhatsApp. Vamos pensar, vocês querem? Me digam aí, me confirmem, que a gente vai tentando atender a necessidade de vocês, tá bom? Nosso tempo está acabando, mas eu quero receber o seu e-mail dizendo, Elia, quero aprofundar o tema, quero estar na sua sala de bate-papo. Manda lá, tá bom? Todo mundo anotou meu e-mail, alguém perdeu? Quantos a gente consegue hoje? Vamos fechar essa turma, quero fechar logo. Estou trabalhando a minha ansiedade, porque eu estou planejando coisas muito boas para essa turma. E quem é professor sabe que quando a gente está numa turma que quer, numa turma seleta, as coisas andam, não é verdade? As coisas evoluem muito mais rápido. Aqui na live é muito massa, mas aqui na live a gente tem um tempo muito restrito, a gente tem uma programação muito restrita, eu não consigo aprofundar. Mas lá vai ser um momento muito rico, vai ser bom estar com vocês, tá bom? Estou muito feliz com o empenho de vocês, muito feliz de estar aprendendo cada dia mais com vocês e eu quero encontrar vocês lá na sala de bate-papo. Eu quero falar sobre sexualidade lá e eu preciso falar de vocês como a vida sexual influencia na somatização e várias coisas que por aqui talvez eu não possa falar, o meu público aqui não permite, tá bom? Então a gente vai se falando lá na sala de bate-papo. Estou disponível no direct, no WhatsApp. Gente, eu sei que eu demoro para responder o WhatsApp e no direct, mas eu responderei um dia. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Se eu demorar, manda de novo até eu responder. Eu demoro, mas eu respondo. Porque imagine quantas pessoas mandam para mim. O Instagram tá me avisando que eu só tenho 20 segundos para me despedir. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Aguardo o seu e-mail. Quero fazer uma turma bem legal, bem seleta. Vou usar um filtro pra gente fazer uma turma bem legal, todo mundo junto. E fique com Deus e cuide dessa somatização. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. E vamos fazer